Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Sábado que vem vai ser um bom dia para demonstrarmos a nossa adoração. E adoração é tudo aquilo que envolve o querer de Deus e não o nosso. E o querer de Deus é que, independente das circunstâncias, você esteja à disposição dele para levar ele a quem precisa do conforto que só ele pode dar. Evangelizar não é somente suprir uma necessidade carnal, porque às vezes tu alimenta aquela pessoa, mas a alma dela continua faminta, e ela pode estar com a barriga cheia explodindo, e ela ainda continua necessitando de, porque a real necessidade não foi suprida. Então a igreja vai estar à disposição de Deus no sábado para ministrar e também para ser ministrado. Porque se você não se alimenta, como é que você também pode alimentar alguém? Você tem que se alimentar, você também tem que cuidar de ti. E uma coisa que acontece na igreja, nós nos doamos demais e pouco colhemos. Às vezes vamos buscar a Deus para fazer a obra de Deus, só que as coisas de Deus não é Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos separar, nos reservar para estar diante dele. E às vezes estamos tão envolvidos com a obra, e estar diante dele não é prioridade. É a grande falência da igreja, muitas vezes. Nós precisamos tirar um momento para nos reservar com qualidade. Já viu aquele momento que você acha que deu atenção para os seus filhos, mas sequer olhou o que ele está fazendo? Mas ele está falando, ele está te pedindo atenção, mas você nem olhou para saber, está olhando para Deus e o mundo, mas não está olhando. Até um dia ele puxar o seu rosto para você observar com atenção o que ele está falando, o que ele está mostrando. Às vezes nós estamos perto, mas estar perto talvez não seja com qualidade. Nós precisamos ter um período com Deus com qualidade. Até o momento que você está orando. E às vezes nós temos hoje uma facilidade, né? Que é Bíblia dentro do telefone. Sou contra isso não, favorável 100%. Mas se no meio da leitura da palavra o Facebook está, o WhatsApp está, você está tentando falar com Deus no meio de uma multidão. E nem sempre é possível dar qualidade a Deus e a ti mesmo, a sua própria alma, ela acaba não se alimentando com devida atenção. É como você comer andando. Não faz? Então, assim, uma dicasinha de pastor. Você quer ter um momento com Deus com qualidade? Se reserve de verdade. Quer ler a Bíblia no telefone? Deve fazer isso. O importante é ler a Bíblia. Mas tenta nesse período, nesse momento, porque às vezes nós começamos a ler a Bíblia, terminamos lendo o grupo. Tudo é importante hoje. Tudo é urgente hoje. Deus também. Dá atenção devida, qualidade devida. Amém, queridos? Só esse lembrete de pastor, porque quando você começa o culto aqui, cadê a mensagem? Joga aí, ô Rafaela, joga a mensagem do começo do culto, cadê? Pode desligar lá o telefone. Aí, se desconecte, não do celular em si, mas das redes sociais que está lá, para dar a Deus, obrigado, irmã, a qualidade da atenção que ele exige e que ele tem direito. Amém? Essa palavra que eu quero trazer hoje para vocês, o Senhor Deus ministrou sobre mim essa semana, e hoje de manhã, Deus me falou assim, tu precisa anunciar. E eu falei, bom, se é para... Possivelmente, o pastor Tarcísio vai falar alguma coisa para quarta-feira, e eu na escola dominical. Mas guardei, eu estava falando isso com o Vladimir. E essa palavra começou a ganhar um volume essa semana no meu coração, e Deus confirmou-me. E aí, logo à tarde, o pastor me ligou, pastor Barão, tu pode trazer a palavra de hoje? Eu falei, rapaz, então Deus está com pressa. O negócio é para falar de verdade. E eu quero que tu abra a tua Bíblia, uma palavra que com certeza vai nos desafiar um pouquinho.
Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 23, versículo 1, que é um momento extraordinário, que chegou o grande dia de Isaac, e Isaac precisou demonstrar fé. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Diz assim, aberto aqui: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avisar seu ter com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor, dito: eu te disser, habita nela, e contigo, e te abençoarei por ti, e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai, multiplicarei a tua descendência, darei todas estas a tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Até aqui, louvado seja Deus. Porque Abraão obedeceu e guardou os meus mandados, os meus estatutos e as minhas leis. Gerar a irmã, pois temia dizer, para que porque era famosa, formosa de aparência. Até aqui. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor Deus. Pai, eu quero te louvar e te bendizer pela revelação que nos trazer hoje e que já tem ministrado no meu coração. Ajuda, Senhor, a trazer aos que estão aqui ouvindo, aos que estão em casa ouvindo, ajuda a levar a mensagem que eles possam absorver, assim como absorveu a minha alma os seus ensinamentos. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe com a tua preciosa palavra e com a revelação do teu Espírito nesse momento. Obrigado, Deus. Amém, queridos? Primeiro precisamos destacar algumas coisas que estão acontecendo aqui. Isaac, ele cresce na presença de Deus. E crescer na presença de Deus é um privilégio. Por quê? Porque ele vem da casa de Abraão, um homem que era amigo de Deus, que havia sido chamado para andar com Deus, se revelasse a ele. Se você voltar um pouquinho antes, no capítulo 12 de Gênesis, abre lá, por favor. Capítulo 12 de Gênesis, para você entender. Diz assim no versículo 1: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, até a minha. Louvado seja Deus. Chamado de Deus para Abraão: sai do lugar onde você está. E o que isso interfere? Interfere que arrancou a segurança familiar. Está no meio dos seus, uma sensação de segurança. E nós precisamos dessa sensação. Nós precisamos que o nosso emocional se sinta seguro.
Porque a vulnerabilidade e a insegurança bagunça o nosso emocional, traz uma sensação ruim, remove sono, remove capacidade de planejamento, quando eu estou inseguro, quando eu estou me sentindo vulnerável. E Deus chama agora Abrão e começa a desejar se revelar a ele. Primeira atitude quero saber até onde você está disposto a me obedecer para poder me conhecer. E essa pergunta fica a nós. Há quanto tempo eu já estou na presença de Deus e o que eu tenho dado a Deus de demonstração de atitude mediante o querer dele, que demonstra o meu desejo de me aprofundar no conhecimento da pessoa de Deus. Por quê? Porque Deus ele vai se revelando conforme eu vou cedendo a Ele, para que eu não viva mais, mas Ele viva em mim. Porque a Bíblia diz, né? Crucificado estou com Cristo. Beleza. Com Cristo haviam também 2 crucificados no momento. Um justificado foi para o paraíso naquele mesmo dia. O outro não é uma questão de estar crucificado com Cristo. É uma questão de estar à disposição para o defender, para lutar a causa dele até onde for possível e até onde ele desejar te colocar. Um pediu para que Jesus o tirasse daquela condição de sofrimento. E às vezes nós estamos do lado do Senhor Jesus e a única coisa que eu quero dele o tempo inteiro é que ele remova de mim os sofrimentos, as angústias, os dias maus eu não quero viver. E eu vivo o tempo todo nas orações, estando do lado dele, que ele remova de mim o sofrer. Já o outro diz assim, tu está falando coisa que não entende. Ele é justo, nós pecadores. Ele não fez nada para estar aqui. Nós fizemos. O que o outro diz, lembra-te de mim, ó Senhor, quando entrares no paraíso. Aquele que tem real encontro com o Senhor Jesus, ele anseia muito mais além das coisas que são dessa terra. Não é estar com Cristo, é estar em Cristo. Tem muita gente com Cristo, poucos estão em Cristo. Deus chama Abraão agora, e uma das coisas que Deus chama e desafia ele vem comigo. Para vir comigo, você vai ter que sair da sua zona de conforto e segurança. Vem comigo e eu vou mostrar, deixa o que você já tem, o que você já possui, e vem comigo para uma terra que eu vou lhe mostrar. Estabelecido junto com a casa do Pai. E Deus o tirou da condição para a partir de então passar a peregrinar. Então, abre o versículo 10. Que esse é o... Olha o versículo 10 o que diz. Bota lá, Rafael. Abraão decidiu obedecer e foi seguindo Deus. Mas olha o que diz. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para... Porquanto a fome era grande na terra. Deus chama Abraão agora para andar com ele. E coloca ele num extremamente de vulnerabilidade. Quantas vezes parece que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu enfrento momentos insuportáveis. Quantas vezes o Senhor
o meu coração. Eu não vejo em momento algum Abrão falando assim, me arrependi de te seguir, vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem posses que não me permite passar pelo que eu estou passando agora que eu estou te seguindo. Se Abrão ansiasse só pelas coisas dessa terra, certamente se arrependeria de ter dado o passo de fé. E é esse o grande problema da igreja hoje. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos convida a andar com Ele, a estar nele, a fazer o que Ele quer. O problema é que nós estamos vivendo a pregação de um evangelho vazioso, onde parece que a ação de obedecer remove toda e qualquer tribulação. Anulamos as palavras do Senhor Jesus quando ela diz que no mundo tereis. E a aflição não é uma dor de barriga. A aflição não é uma dor de cabeça, aqui uma novalgia resolve. A aflição é quando você não tem condições de resolver na força do seu braço, nos seus relacionamentos, nas suas ligações, nas suas redes de contato, e você fica refém de que agora eu preciso de um socorro que não vem de um momento, mas eu preciso de um Deus que está além de coisas naturais, porque de coisas naturais eu já tentei de tudo e não deu nada certo. A aflição é quando você está refém e problema se torna crise. Porque crise é um acúmulo de problemas não resolvidos, que aí tudo se descontrola. O que talvez poderia ser resolvido no casamento, lá com uma conversa, mas foi empurrando com a barriga, empurrando, foi agregando, foi cansando, foi calejando. À frente se estabelece uma crise conjugal. Por quê? Pequenos problemas não resolvidos, que parecia que dava para se resolver com o tempo. Só que tem coisa, queridos, tem espinho que entra na tua carne, e quando a carne inflama, ela joga para fora. Mas tem outro que quando ela inflama, você vai ter até que fazer uma cirurgia para remover, porque ficou ruim agora. Porque a inflamação, em vez de expulsar o corpo que não é conhecido, não é aceito, ela acabou puxando para dentro e aí gerou uma situação ainda pior e a inflamação entrou na corrente sanguínea e acabou piorando. Tem problemas que o tempo vai ajudar a apagar. O empurrar com a barriga vai te ajudar a resolver. Mas se você faz isso constantemente, não tem coragem de sentar e enfrentar, infelizmente eu lhe digo que você está à disposição ou se colocando à disposição de uma crise que vai vir, vai abalar a estrutura e aí você vai ter aflições que poderia ter sido evitado. Mas na vida teremos aflições e servir ao Senhor Jesus não será possível empurrar com a barriga por muito tempo, porque Ele gosta de resolver problema. E Ele não gosta de homens e mulheres covardes, nem tímidos. A Bíblia diz que o tímido não herda o reino dos céus. Então quer dizer que se eu sou tímido, eu evito confronto, eu evito aqueles momentos de atrito, porque sou tímido, não herda o reino, não se apoderará. E a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. E o maior esforço é vencer a si mesmo, para ter coragem de ficar exposto, para conseguir viver a plenitude da vontade de Deus. Então, Deus chama Abraão, e quando Abraão decide obedecer, a primeira coisa que ele encontra, e havia fome naquela terra, e ele teve que descer. E desceu ao Egito. E descendo ao Egito para peregrinar, por que ele desce? Porque havia fome na terra. Primeiro, Deus está agora trabalhando na vida de Abraão. Deus está agora querendo ensinar a Abraão que, Abraão, a tua necessidade não é mais humana. Agora a tua necessidade vai ser resposta vinda de mim. Então, Deus tira Abraão e coloca ele para peregrinar no deserto.
Naquele lugar ali, a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que nós temos conseguido ouvir do Espírito? Talvez estamos ouvindo de tantas informações, mas do Espírito, nada. E isso é grave, irmãos. Quando Deus chega para Isaac, Isaac estava indo na direção que o pai teve, mas Deus queria desenvolver em Isaac a condição de se relacionar com ele. O que Isaac precisou desenvolver? Isaac servia a Deus pelo testemunho do pai. Nesse momento, Deus, ele queria agora se relacionar com Isaac. E o que Deus faz com Isaac? Primeira coisa, olha aqui. Versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não temas, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, e habita nela. Por que mandou Isaac ficar na terra e habitar? Porque talvez você ficar, mas não tem coragem de investir nada, porque percebe e acha que aquele não é o momento de investir, porque não é tempo de investir, porque vai ser passageiro, porque quando Isaac olhava para aquele lugar, a tendência era, vai secar também. Porque no tempo do meu pai, secou tudo. Isaac não queria se estabelecer. Tem que ele tem insegurança de fazer investimento. Por quê? Porque ele acha que tudo passageiro de nunca está estabelecido, ele está sempre pulando. Que não precisa investir, reformar, ampliar, porque é passageiro. Isaac fala assim, fica nessa terra, habita nela, estabelecer. Habitar é muito mais do que ficar ali esperando um período para sair. Habitar é se estabelecer em vista. Nós estamos vivendo um momento que estamos num tempo de espera. Nós estamos esperando o tempo inteiro que passe a pandemia para eu poder tomar atitudes diferentes. Agora é tempo de espera. Isaac está passando por esse momento. Isaac está enfrentando esse momento de espera também. Isaac está vivendo a pandemia. É o dia mau. Isaac, só que ele enfrenta o dia mau em Deus. Como está o teu coração nesses dias maus? Quantos planos você está deixando para depois, porque você está vivendo uma pandemia? Quantas coisas estão esperando passar? E quem diz que vai passar? Quem te garante que vai passar? A vacina? Será? O que Deus está falando com Isaac aqui? Está falando conosco. Habita na terra. Vive o que você tem que viver hoje, como se tudo fosse teu, porque eu vou te dar. Você não pode ter medo. Você não pode ter medo de investir naquilo que Deus colocou no teu coração para investir, porque estamos vivendo um momento de sequidão. Agora, o que Deus aconteceu com Isaac? Isaac poderia andar por vias naturais? Isaac precisava se estabelecer mediante a direção do Espírito Santo, mediante o relacionamento com Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, o que vai nos conceder vitória, nos garantir vitória, é o relacionamento com Deus. Porque por vias naturais, Isaac ia parar no Egito. E não era a vontade de Deus.
O que garante a vitória é você ter relacionamento com Deus e saber o que Ele quer para você. Abraão podia ir para o Egito, Isaac não. Por quê? Porque o relacionamento com Deus, com Isaac, era diferente do relacionamento de Deus com Abraão. O que Deus fala para uns, pode não estar falando para você. E talvez você esteja esperando, como tantas outras pessoas, e na tua vida era tempo de investir. Na tua vida é tempo de acreditar. Na sua vida é tempo de avançar. Mas aonde está o problema? Falta de relacionamento. Ficou pasmado mediante a adversidade. Quando Moisés ele morre, o Josué, ele senta e fica pasmado. Ele fica assombrado diante da adversidade, só para você entender o tamanho. Quando eles chegaram diante dos cananeus, eles se viram como gafanhotos, foi isso? E a cidade estava estruturada. De 40 anos depois. Pensa na condição que essa cidade tinha 40 anos depois. Pensa que o desafio 40 anos depois era infinitamente maior. Por quê? Porque enquanto eles ficaram 40 anos no deserto esperando a nuvem se levantar, os cananeus ficaram 40 anos se preparando para uma guerra. Então, 40 anos depois, o desafio de Josué era infinitamente maior. Fez com que Josué sentasse e ficasse pasmo. E agora, o que eu faço? Como faço? De que maneira faço? E Deus vem para ele e fala o quê? Não te mandei eu? Faz o quê? Levanta-te. Sê forte. Tem bom ânimo. Avança com esse povo contra o inimigo, porque é hora de tomar posse. Mas 40 anos depois, a muralha deve ter ficado mais grossa, maior, mais violenta. Não interessa. Por quê? Porque não é na força do teu braço que vocês vão vencer. É na direção do meu Espírito. Estamos vivendo dias terríveis. Enquanto muitos estão fechando, era para a igreja de Cristo estar conectada, porque é tempo de colheita para a sua igreja. É tempo de investimento para a sua igreja. Abra a sua Bíblia agora em Gênesis 26, 12. Olha o que diz. E semeou Isaac naquela terra, naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medida. O Senhor o abençoava. No ano da seca, no ano do dia mau da vida dele, não tinha o pai, que era o detentor da bênção. Não tinha, era só ele e todo o povo com ele. Pessoas dependiam dele, ele não podia errar. Os conselhos diziam para ele o quê? Rapaz, faz o que teu pai fez. Desce para o Egito. Não deu certo para o teu pai, não servia a Deus, faz o que teu pai... Pô, mas Deus falou que eu tenho que ficar. O problema é que eu preciso fazer o que Deus quer, pois Ele falou no meu coração, mas todo mundo milita contra aquilo que Deus falou. Todo mundo tenta trazer com bons conselhos, dizendo para eu não fazer, porque é loucura, é emocional, é coisa do meu coração. Se Isaac obedece o homem, ele nunca teria uma colheita dessa. Na seca. Outra coisa, que Isaac faz? Não vai chover. Probabilidade de poço da água, se tem seca, é zero. O poço precisa que a água, não é um poço artesiano.
tira lá do lençol freático. Não é. Era um poço cavado dentro das condições que não é tão profundo assim. Então, se não está chovendo, a tendência de todo poço desse é secar também. Mas ele acreditou que se Deus está com ele, até em meio às pedras, o Senhor daria água. E a Bíblia diz que ele cavou poço, aonde o pai dele cavou. E ali a água brotou, água viva. O inimigo, que se dizia amigo, contendeu contra ele e entupiu. Tem gente, irmãos, que em vez de olhar para a sua vitória e falar assim, a tua bênção vai me abençoar, ele vai tentar te interromper, ainda que te interrompendo, seque para eles também. Porque a prosperidade de Isaac iria abençoar o povo daquela terra. Porque um poço fazendo água no meio da crise, eles tinham que estar gratos. Mas sabe o que eles fizeram? Tamparam o poço. Isso abateu o espírito de Isaac? De maneira nenhuma. Isaac foi lá, cavou mais um. E saiu água de novo. E aí eles foram e entupiram de novo. Isaac se abateu? Não. Ele foi lá, cavou mais um. E saiu água de novo. O problema não era o poço que dava água. O negócio estava com ele, irmãos. Se você fizer o que Deus quer, tu vai cavar poço no meio do deserto em tempo de seca grande. E vai brotar água, porque a bênção está no fazer o que Deus quer, mesmo que esteja na contramão das coisas naturais. Talvez há 1 ano e meio que nós estamos basicamente vivendo uma pandemia aí. Você esteja vivendo, pensando e agindo de forma natural. Mas Isaac, no meio da pandemia dele, ele acreditou em Deus, semeou em tempo seco. Nós estamos vivendo o tempo que muitos estão falindo. Nós estamos vivendo o tempo que muitos estão fechando as suas portas. Muitos deixaram de abençoar porque parece que está secando a sua fonte. Mas e como é que está a tua mente no meio de tudo isso? Só para você entender, Deus acrescentou no seu espírito, que está sobre todo mundo aqui, a fé. Deus pede a fé. Mas agora, quem vai administrar essa fé que está em você é a tua mente. Se a tua mente for limitada, a tua fé não vai extrapolar o que a tua mente é capaz de crer. Tudo é possível. E o que você crê? Esse é o problema. No que você está crendo, você está vivendo. Como você vê esse momento da tua vida, é o desafio para você avançar ou você sentar e esperar. O desafio hoje é, tudo diz que vai dar errado, mas o meu Senhor me diz, investe, porque eu sou contigo. E você vai esperar mais o quê? Não, Deus falou que eu tenho que investir, mas eu estou esperando a pandemia passar. Se Isaac espera a seca acabar para semear, morre ele e a família de fome. Porque ele não podia descer para o Egito. Se ele desce, Deus não desce com ele. Deus estaria com ele no lugar da seca. Mas Deus falou, habita aí. Para ele habitar, ele tinha que semear. Ele tinha que acreditar que, meio a toda aquela seca, ia ter água onde ele se estabeleceria. Mas tudo diz que vai dar errado. Mas o Senhor estando conosco, não interessa as circunstâncias humanas. Ele é fiel para cumprir. Se sou tímido, não consigo tomar posse do reino. E o reino de Deus governa. Esse é o problema. O reino de Deus, quando ele se estabelece na nossa mente, ele nos dá a condição de governar todas as coisas.
Só que talvez você esteja servindo a Deus, mas não está vivendo o reino de Deus. Por quê? Porque talvez você esteja servindo a Deus com uma mente escrava. Abre a Bíblia, versículo 28. Muda aí, tem que ver lá. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move, sobre toda a terra. O que Deus está falando para Adão e Eva? Governa. Tudo é para vocês governarem. O reino de Deus é o governo na sua essência. E nós temos que entender que quando eu estou dentro do reino de Deus e a minha mente, ela é capaz de entender que quando Deus me chamou, Ele não me chamou, e não me chamou como escravo. Ele me chamou como filho, como amigo, como participante. Meu irmão, quando Deus nos chama de príncipes, quer dizer que nós faremos parte do governo. Nós lideraremos. Nós não podemos nos dizer, faço parte do reino de Deus, e a minha mente ainda está subordinada às coisas desta vida. Sim, existem as calamidades, mas o reino de Deus passa no meio dela, atravessa por cima dela, vai avante sempre e jamais será interrompido o querer de Deus por causa nenhuma. O que Deus propôs a você há mais de um ano atrás, que parou na tua vida, você parou de obedecer pelo simples fato de que a pandemia se estabeleceu e ela agora governa sobre você e não mais o reino de Deus tem você como príncipe e princesa. Por quê? Porque a tua mente hoje se tornou cativa do governo deste mundo. E aquilo que Deus propôs a você, você não consegue aplicar pelo simples fato que você está esperando a pandemia passar. Então quer dizer que quem te governa hoje é a pandemia. Se Isaac aguardasse a seca passar para depois semear, quem que estaria governando quem? Deus chega para Isaac e fala assim: fica aí, não desce para o Egito, vou dar tudo para você. Não é isso que Deus falou com ele? Vou dar tudo. Sabe o que Deus está falando com Isaac? Vou entregar o governo deste lugar na tua mão, aos seus descendentes. Ah, mas está seco para os homens naturais. Está difícil, a fome se estabeleceu para os homens naturais. Mas quem me serve não é natural. Quem me obedece não é natural. Quem segue a minha vontade tem o governo. E o que Isaac faz? No meio da seca, ele semeia. O que Isaac faz? Quando não tem água em lugar nenhum, ele cava o poço no deserto e foi água. E quantas vezes fosse preciso, ele iria. Por que Isaac não brigou pelo poço? Porque ele não precisava. Tem gente brigando por coisas que parece que foi Deus que me deu, então eu tenho que brigar por causa de... A tua bênção não é o lugar que Deus te deu, não é as coisas que Deus te deu, porque coisas de Deus não é Deus. A sua luta é contra você mesmo, para você se manter na vontade de Deus. Por quê? Porque eu cavei um poço, saiu água, não quiseram, eu vou cavar outro. Faltou água para Isaac? Faltou semente para Isaac? A Bíblia diz que ele ficou poderoso no momento de maior escassez na terra. A igreja, no meio dessa pandemia toda, que milhares de pessoas estão passando necessidade, tem que
que remover a mente de escravo. E tem que acreditar que existem promessas extraordinárias. Não interessa o que esteja acontecendo no mundo, interessa o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você, e nós temos que dar crédito para isso e fazer agora, é tempo disso. É tempo de colheita para a igreja, é tempo de conquista para a igreja, é tempo de multiplicação para a igreja. Ah, mas estão fechando, mas a igreja que obedece, ela aumenta. Mas tem muito crente morrendo não, irmão, está partindo para a glória. É desse jeito, está voltando para casa. O reino de Deus não te faz amar esse lugar. Tanto que Isaac abriu o poço, o poço, a água, tupiram aquela bodega. Então, lá. E daí, tem gente valorizando demais o lugar que Deus para você governar, está sendo governado. Está valorizando demais aquilo que Deus falou para você, não é assim. O governo está na tua mão. Você não pode ser governado pelas circunstâncias. Está nas suas mãos o governo deste mundo, o governo da sua vida, o reino. Só que o reino não está para todos. A oração do Pai Nosso ela é bem clara. Quando você ora, você deve pedir o reino. Venha a nós o teu reino. Então, a minha mente, ela precisa pensar como alguém que tem direito. O irmão do filho pródigo era tão escravo quanto os servos do pai. O filho pródigo tomou posse e não soube lidar, porque filho pródigo quer dizer filho gastão, gastou tudo, não tinha administração. O outro pensava como os escravos. E ele chega para o pai e fala assim, tu nunca me deu um cabrito para fazer um churrasco aqui com os amigos do futebol. Nunca! E o pai olha para ele e fala, rapaz, mas o que aconteceu contigo? Tu é dono de tudo, rapaz, era só pegar. Mente de escravo com título de filho. Do que adianta ser filho se a sua mente ainda é de escravo? Sabe aquela Lei Áurea que libertou um monte de escravo ou condenou a miséria um monte? Sem direito algum sobre terra, salário, sobre retribuição, pagamento para que eles pudessem se estabelecer. Foi condenação à miséria. Foram livres, mas muitos dos livres se renderam à escravidão de novo, porque não sabiam fazer outra coisa a não ser escravos. O Senhor trouxe o governo dele para as nossas mãos e nos desafia hoje a acreditar que na minha vida há promessas que eu posso investir nela em meio a condições totalmente contrárias. E é isso que eu quero deixar para a igreja. O que você está deixando de fazer no meio dessa pandemia? O que o medo que se apoderou de você e está governando as suas ações que você está postergando para pós-pandemia que você nem sabe quando será? Talvez esteja perdendo oportunidade de prosperar, de crescer, de se estabelecer e de Deus te abençoar. É hora de você acreditar, se Deus está comigo, vou atravessar, como diz Davi, no meio de um exército, porque o Senhor está conosco. Eu quero orar por você. Fique de pé nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. O que tem feito os seus pensamentos ficarem cativos? As incertezas talvez tenham conseguido governar seus pensamentos e adoecer seus pensamentos. Em nome de Jesus Cristo. É noite de cura. É
é noite de libertação, é noite do Senhor Deus governar você e dar nas tuas mãos o governo da tua vida, em nome de Jesus. Assim como ele fez com Isaac, assim como ele fez com os discípulos que chegaram para ele e falaram: Senhor, está tarde, tem uma multidão aqui e não tem comida para todo mundo, vamos mandar o povo embora. Sabe o que Jesus chega para eles e fala assim, ó: não dá para andar comigo e ser tímido. Vai dispensar ninguém, alimente-os vós. Mas não tem. Ah, tem. Porque se você decidir me obedecer, tudo é possível ao que crê. Não é nas suas condições que Deus te chamou para andar. É nas condições dele. Você não vai obedecer nas suas condições, é nas dele. A única coisa que ele requer de você é: obedeça ao desafio, porque para andar comigo tem que ser na fé. O justo não vive por vista, mas é de fé em fé que ele avança. Deus te chamou para ter ousadia, Deus te chamou para jogar semente em meio a pedregais, Deus te chamou para cavar poço no meio da sequidão, Deus te chamou para acreditar que Ele estando contigo vai dar certo sim. Os noticiários da televisão não podem se apoderar de você, nem governar seu coração, seus pensamentos, mas a palavra do Senhor sim. Deus os olhos nesta hora. Vamos louvar o Senhor, vamos orar a Ele, vamos glorificar o nome dEle, vamos dizer: Tu és Deus na minha vida, e eu não mais me intimidarei, não mais reterei a minha vontade de te obedecer, porque o Senhor está comigo em nome de Jesus.